fazemos parte de uma escolha, sabia disso? Porque a palavra ministério, ministro na verdade é alguém que está para servir. Embaixador é alguém que está representando alguém. Então, é muito importante sermos embaixadores. E lembra quando o embaixador mora onde? Na embaixada. A embaixada é um lugar onde representa a terra onde aquele embaixador mora, né? Você viu alguns problemas nós tivemos aí com algumas nações, né? E aí, o que acontece quando o país está para entrar em guerra, tem a embaixada no outro país? O que o governo fala? Olha, eu quero que os nossos embaixadores voltem, saiam da terra. Por quê? Porque a embaixada do país, que está em outro país, vamos pensar aqui, uma embaixada da Inglaterra, que está dentro da nação brasileira, a polícia não pode entrar lá. A polícia brasileira não pode entrar lá na embaixada da Inglaterra, porque é como se fosse verdadeiramente um pedaço daquele país. A mesma coisa. Se eu e você somos embaixadores de Cristo, a minha casa e a sua casa tem que ser o quê? Uma embaixada do céu. É isso mesmo. A sua casa, o seu ambiente, as coisas que você faz na sua casa tem que ser celestial. Nós estamos nos preparando para ir para o céu. Tem gente que está vivendo um inferno aqui para o céu lá na frente. A casa é um verdadeiro inferno. E como é que você vai falar que você é um embaixador de Cristo, sendo que a sua casa é uma representação total e absoluta, uma franquia do inferno aí na sua casa? É fofoca, é briga, é discussão, é maledicência, é preguiça, é infidelidade? Não, uma embaixada do céu tem embaixadores de Cristo. Isso é muito importante, amém? E eu quero fechar esse ciclo de mensagens querendo que você abra a sua Bíblia comigo lá em Romanos, no capítulo 13, amém? Romanos capítulo 13. Eu quero fechar contigo esse ciclo com o nosso tema da mensagem hoje: sinais de um embaixador. Oh, glória a Deus! Sinais de um embaixador. Por que eu quero trazer essa mensagem para você? Porque cada vez mais a gente pode parar e pensar, parece que não, mas é como se os bons modos, né? A embaixada, você sabia que um embaixador, inclusive você viu que teve problemas gravíssimos aí, que o presidente queria colocar o filho dele como embaixador dos Estados Unidos, e deu o maior problema, e não deu certo, e tentou, não deu certo. Por quê? Porque o embaixador, ele treina anos, ele entra numa escola, ele entra numa academia de embaixadores. O embaixador, ele tem que saber o que fala, saber como fala, saber o que faz, saber tudo. Não é tão simples assim, a pessoa, vou lá representar o meu país em outra nação. Tem que haver todo um critério para isso. E o embaixador do céu também tem que ter critério. Eu quero trazer isso contigo hoje à noite. E aí se prepara que eu quero aquela oração. Você ora junto comigo, colocando a mão no seu coração, amém? E a gente está orando para esse tempo muito precioso que Deus tem para nós hoje. Romanos capítulo 13, versículo 1 a seguir, eu quero ler junto com você. E diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e às autoridades que a foram ordenadas por Deus, né? As autoridades que foram ordenadas por Deus. Então começa falando: nenhuma autoridade não vem se não for que Deus permitiu, e não há que não foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador
para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que lhe deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Amém? Coloca a mão no seu coração, repita essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, que neste momento o meu coração seja uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluias. Você crê nessa palavra? Amém? Se você crê, Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida, e os sinais de um embaixador de Cristo, de alguém que representa Jesus, virá sobre você. É isso que Deus quer trazer para mim e para você nessa noite. Sinais de um embaixador, sinais de alguém que representa, sinais de alguém que teme, sinais de alguém que honra, sinais de alguém que entende o que é padrão de autoridade. Olha, Tiago Brunet fala sobre isso, há vários estudos sobre isso, nessa questão que nós estamos vivendo agora, sobre a questão de autoridade. A autoridade mudou muita coisa. As pessoas, entre aspas, vamos ser sinceros aqui, as pessoas não têm dificuldade com a autoridade. Por que muitas vezes hoje as pessoas estão tendo uma dificuldade muito grande? Porque já há uma reação em cadeia. Lembra? Dos pais para os netos, né? Os avós, pais, netos, bisnetos. As últimas gerações, pelo menos dos nossos 40 anos, né? Nesses 40 anos já se passa 2 gerações, acontece já é como se fosse já algo natural, o desrespeito. É uma coisa natural, a insubmissão à autoridade, né? Hoje em dia, por que muitas vezes os jovens e as gerações agora têm muita dificuldade com submissão à autoridade? Porque já não são submissos aos seus pais, né? Já não são submissos aos pais. Então, quando eles chegam na realidade, eles têm uma dificuldade muito grande em receber submissão, em serem submissos, em receber autoridade sobre eles. Por quê? Porque já cresceram em famílias muitas vezes desestruturadas, já o sistema de autoridade é um sistema de autoridade totalmente falido, onde não há honra, não é verdade? Onde não há honra, onde não há respeito, onde as expressões, pode observar, gente, expressões chulas, palavras ofensivas, né? Parece que quanto mais as pessoas têm o prazer de falar palavrão, né? Palavra torpe, já viu isso aí? Né? Você assiste, dependendo do filme que você assiste, não dá para crente assistir mais, dependendo dos filmes, porque se fala muito palavrão, né? As crianças falam muito palavrão, os adolescentes falam muito palavrão, os jovens falam muito palavrão, né? E aí nós temos exemplos muitas vezes de pessoas que eram para estar falando, pastor, mas o que adianta falar uma palavra bonita, mas a pessoa, não estamos falando sobre isso, não estamos desmerecendo. Eu acho que a obrigação nossa é ter honra, é ter respeito, é ter educação. Até pastor também que fala muito palavrão, aí prega falando palavrão, né? E bomba, tá, gente? E bomba, né? E bomba, o camarada fala um monte de palavrão lá, entendeu? E bomba, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, pastor, rasga o verbo, pastor. Mas amados, muitas vezes, quando a gente dirige essas palavras, há um sinal, muitas vezes, de não entender o que é submissão à autoridade. Amém? Vai falar um palavrão diante de um juiz, vai falar um palavrão no julgamento, entra lá no julgamento, né, na televisão, na internet, então nem se fala, né? Todo mundo fala. Você já viu? Tem gente que xinga, quando está diante do juiz, né? Está diante do juiz, está diante da autoridade, opa, sim senhor, não senhor,
Vossa Excelência, né? Não tem jeito. Então vamos falar sobre isso. Sinais de um embaixador de Cristo. Fala comigo, sinais de um embaixador de Cristo, amém? E aí eu quero já intrigar você neste momento. Eu quero deixar você intrigado neste momento. Você fazendo uma autoavaliação sua agora, você vê sinais de embaixador de Cristo na sua vida? Você tem sinais de ser um embaixador de Cristo? Existem esses sinais na forma de você agir, na forma de você falar, no comportamento no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, com sua família. Há sinais de um verdadeiro embaixador de Cristo, alguém que está ali como representante de Cristo, alguém que olha e vê realmente Jesus na nossa vida. Porque quando nós falamos isso, existe algo que nós temos que tratar, e que nós não podemos deixar perder, e olha, eu garanto que nunca será perdido, porque o Espírito Santo, ele sempre está renovando, ele está renovando, né? Não adianta. Eu estava vendo, você sabe que eu tenho TikTok, né? Eu tenho TikTok também, entendeu? E olha como é gostoso a gente ficar ali no TikTok, ó, passando o TikTok o tempo todo. Mas eu vejo tanta coisa linda ali no TikTok, tantos jovens, é muito jovem, eu não sou mais jovem, né? Mas é tanto jovem falando de Jesus, aí vem um correndo assim, né? Peraí, eu tenho um negócio para falar para você, né? Você está entendendo? Aí o camarada para ficar assustado, Jesus te ama. Então, quando a gente pensa assim, pastor, esses jovens não estão com nada, esse negócio já era, né? Eu falei, não adianta. Lembra quando Elias falou lá para Deus, falou, Senhor, só eu não me dobrei para Baal, todo mundo dobrou. Deus falou, Elias, fica quietinho aí, varão, não foi só você, mas 7.000 não se dobrou, 7.000, quer dizer, Elias era 0,1%. Deus não tinha separado só Elias, Deus tinha separado 7.000 que não se dobrou a Baal. Elias estava falando o seguinte, Senhor, só eu que te represento aqui, só eu não me dobro, só eu sou teu embaixador, só eu sou teu representante, só eu estou sendo fiel. Aí Deus falou, Elias, coitadinho de você, separei mais 7.000, amém, só em Israel, tá? Ele separou 7.000, só entre o povo hebreu. Sinais de um embaixador, a primeira coisa, gente, submissão à autoridade. Lembra que eu falei para vocês? Temos dificuldade em ter essa submissão, sim. Por isso que começa o texto falando, toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Então fala comigo, não há autoridade que não venha de Deus. Olha só que coisa tremenda. E ainda ele fecha falando o seguinte, não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Muitas vezes a gente fica falando assim, meu Deus do céu, por que essa autoridade massacra essa nação, massacra esse país, massacra esse povo? Eu sei que é difícil falar isso, mas Deus permitiu, é permissão de Deus. Se Deus não permitisse, não geraria mais. Porque essa ditadura nesse país permanece, meu Deus, porque esse povo continua sofrendo e as pessoas ficam desesperadas, sim. Mas Deus é quem faz, é Ele que mostra, é Ele que põe, é Ele que tira. Eu sei que é difícil a gente encarar essa realidade, mas a gente não encara a realidade quando também nós não queremos admitir a autoridade divina sobre nós e a autoridade daqueles que Deus colocou sobre nós. Uma pessoa rebelde, gente, é sempre uma pessoa amarga. Você conhece alguém rebelde? Está sempre amargo. Ele pode até dizer que ele é crente, ele pode até falar que já leu a Bíblia tantas vezes, ele pode falar que ele tem formação nível superior teológica, mas ele é uma pessoa rebelde. Ele não consegue submissão de autoridade de ninguém sobre a vida dele, ele é um errante. Você conhece alguém assim?
essa pessoa vive uma vida totalmente infeliz, porque não consegue entender o que é autoridade. Sabia que um errante, não só das leis de Deus, muitas pessoas, lembra que o primeiro errante do mundo chama-se quem? Chamou-se, né? O primeiro errante do mundo chamou-se Caim. Deus olha para Caim e fala assim: por que caiu o teu semblante? Porque você está com essa cara emburrada, camarada. Se você fizer o certo, você vai prosperar, mas se você não fizer, o seu pecado está batendo na tua porta e vai te derrubar. Ele cai, ele peca, e ele vira um errante. Uma pessoa que não obedece regras, ele vive como um errante. Você acredita que alguém está feliz fugindo da polícia todo dia? E aquelas pessoas que roubaram milhões, e fugindo da Interpol, né? E fugindo da polícia, não vai, não dorme direito, não vem com essa que está de boa. Não está, gente, não está. Não está. Quem vive fugindo da lei, quem vive fugindo das regras, quem vive em desobediência à autoridade, não dorme direito, não vive em paz. Quem vive fugindo da autoridade divina, da autoridade de Deus, não dorme direito, não vive em paz. Não vem com essa que você aí, está desviado, está longe de Deus, está na pior, se fazendo de forte, ignorando todo mundo, até falando mal de pastor, falando mal de igreja, falando mal com as feridas que você tem, que você não consegue curar. Nem você está tendo paz na sua vida. A rebeldia não gera paz em ninguém. Aquele que não obedece à autoridade não tem paz. Se você não obedece a uma autoridade, você não tem, pode até se submeter a outra autoridade, pode acontecer isso. Vamos pensar aqui agora, eu estou num país opressor, eu estou num país onde eles querem, entender, me arrebentar, e eu não concordo com essa autoridade sobre mim. O que é que eu faço? Eu fujo daquele país, entendeu, doutora Ellen? Fujo, e aí eu vou para outro país que tem outra autoridade, eu me submeto àquela nova autoridade. Eu posso ter paz, mas eu tenho uma autoridade sobre mim. Alguém que cuida de mim, eu vou chegar nisso. Por que Deus está falando sobre isso? Porque nós temos duas coisas importantes sobre a autoridade. A autoridade, ela é boa para o bom, e ela é ruim para o mal. A palavra está falando aqui, olha aqui o próximo versículo, olha. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados, versículo 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Gente, sabemos que nunca foi tão difícil ser honesto numa nação chamada Brasil. Está difícil. A gente olha assim, parece que a melhor forma é ser o bandido, porque parece que os bandidos têm as regalias, né? Já viu isso? Né? O bandido, ele é condenado, depois que ele é condenado, enquanto ele está recebendo o processo, ouça isso aí, o bandido, enquanto ele está recebendo o processo, está sendo processado, está sendo julgado, ele está preso. Aí quando ele é condenado, ele vai cumprir em liberdade, em prisão domiciliar, em casa, né? Ele recebe a liberdade. É Brasil, é autoridade. Fazer o que é autoridade? Então é difícil quando a gente faz a coisa errada. Agora vamos pensar, será que essas pessoas têm paz? Com a tornozeleira numa mansão muito bonita, em Angra, e de tornozeleira, né? É lindo isso, né? Todo mundo, camarada, fica assim, que maravilha. Não. A autoridade é boa para quem é bom, mas a autoridade é má para quem é mau. A justiça de Deus, ela não falha. E aí, gente, essa palavra ela é tão tremenda, porque ela fala o seguinte, olha, porque ele é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, porque não trazes balda da espada, porque aquele que não é ministro de Deus é vingador para castigar o que faz o mal. Deixa eu falar uma coisa para você. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu saindo da igreja,
Ou um ladrão colocou um revólver na minha cabeça, fez eu descer da moto. Tinha mais de 15 pessoas na frente da igreja, colocou o revólver na minha cabeça e fez eu descer da moto. E aí minha esposa estava junto também, não sei se estava grávida da Letícia. E ele pegou a moto, não atirou em ninguém, graças a Deus, saiu, levou a moto embora. E eu falei assim, cheguei em casa, dobrei o joelho e falei, Senhor, como vive o Senhor, essa moto é para a tua obra, é o seu trabalho, essa moto vai voltar, eu te agradeço, essa moto vai voltar. Amém? Fui no outro dia fazer o quê? Fui fazer o depoimento do roubo da moto. Fui na delegacia, na época, tá? Imagina. Hoje não, hoje a nossa delegacia estão arrebentando. Você chega nas nossas delegacias hoje aqui, parece um hotel, né? De tão, né, atendimento, todos, né? Em vista daquela época, gente. Eu me lembro certinho daquela época. Eu cheguei no lugar para fazer o depoimento. Tinha uma cadeira para o rapaz sentar, o escrivão, tinha uma mesa velha e uma cadeirinha mais simples lá para me sentar. Eu me lembro certinho do ar-condicionado, um ar-condicionado Elgin de caixinha, todo encardido, sujo, batendo. Eu cheguei, aí o rapaz jogou as fotos para mim e falou assim, dá uma olhada nessas fotos aqui, você conhece alguém? Eu olhei e falei assim, misericórdia, essa é a polícia que vai me ajudar a achar a moto? Meu Deus do céu. Na época, os policiais com salário atrasado, entendeu? Caindo os pedaços da delegacia. Se encostasse em algum lugar, se cortasse a mão ali, dava tétano. E eu me lembro dessa palavra profética que eu falei. Eu falei, Senhor, eu sei que os policiais hoje não têm nem capacidade, não é que não tem capacidade para fazer, mas não tem instrumento, não tem estrutura. Era aquela febre de moto roubada. A Jeep Paraná roubava acho que 5, 6 motos toda noite. Quem lembra disso aí? Lembra? Jeep Paraná roubava moto, era toda noite, 3, 4, 5 motos. Toda noite. Lembra da Titan Prata? Quem tinha Titan Prata então? Para que comprar Titan Prata? Já sabia que os caras iam voltar, iam te esperar no portão depois da aula para te levar embora a sua Titan, né? Que você comprava em várias parcelas. E eu, o dia que eu fui escolher minha moto, eu falei, eu que quero escolher essa moto. Olha só o que eu falei para o pessoal. Não sei se o Denis lembra disso. Eu falei, gente, eu quero essa moto. Era outra moto que eu tinha. Eu falei, eu quero essa moto. Tinha uma moto lá, sabe essas motos conceito que eles colocam? Que ninguém quer? A moto, gente, naquela época era uma moto preta com amarelo do banco vermelho. Entendendo? Era preto, amarelo do banco vermelho. Era uma moto que ninguém queria. Ninguém queria. Era bonita, mas ninguém quer. Aí eu peguei e falei assim, pastor, na época, pastor Zé Augusto, falou assim para mim, Jota, nós vamos lá escolher a moto. Eu falei, não, pastor, deixa eu escolher, já que vocês estão ofertando para mim, e eu que vou usar a moto, então eu que quero escolher. Aí eu cheguei lá, todo mundo, não, a azul é a top, não, eu falei, eu quero aquela ali, Pessoal, mas Josias, essa moto aí é uma moto muito brega, muito, né? E eu não, eu sempre fui chique, né? Eu nunca fui brega. Os irmãos que me conhecem, algumas fotos aí que andaram colocando para denegrir a minha imagem na internet. Tem uma foto, o doutor Osés mandou para mim, Denis, aquela foto lá, né? Meu Jesus, do Vinícius lá pequenininho batendo. Depois eu vi a minha, falei, gente, aquela época. Aí todo mundo fala, pastor, depois que você casou, você melhorou. Mas antes do casamento, ainda bem que o Jefferson não tem essas fotos. O Jefferson está me olhando ali, está rindo. Mas ainda bem que essas fotos não caíram na mão do Jefferson até agora. Gente, final da história. A autoridade divina sobre uma autoridade humana. Falei, Deus, esses policiais não têm condição de achar essa moto. E aí tá, eu escolhi a moto, eu falei, eu quero essa moto. Eu falei assim, por que você quer essa moto? Eu falei, porque se roubarem, ela é totalmente diferente, é mais fácil de achar. Se for Titan Prata, se fosse naquela época, né, XLR, vermelha ou azul, que todo mundo queria, né, entendendo? Milhares. Não, essa aqui eu sei que se o ladrão levar, eu sei que é mais fácil de achar, porque essa, ela chama muita atenção e ninguém quer. E foi dito e feito. Quando levaram a moto, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, o único jeito do Senhor achar essa moto, mostra para o policial, incomoda o policial na hora que o policial vê a moto.
e ele vai parar a moto e vai pegar a moto, porque fora isso não tem mais estrutura, não tem. Eu sei que é, e ainda eu cheguei, falei, irmãos, essas polícias, eles prendem, eles descobrem, é pelo Espírito Santo mesmo, é Deus que guia o policial no local, porque não dá para entender um negócio desse, não adianta, tá? Não adianta cometer o crime, que Deus encaminha com que todas as coisas aconteçam para que o culpado seja encontrado. E foi dito e feito. Semanas depois acharam a minha moto, o policial, e o policial falou isso, não, eu vi a moto e cismei com a moto, eu vi a moto e cismei e fui atrás, cheguei lá, cadê aquela moto? Não tinha moto. Cadê aquela moto? Não tinha. Cadê aquela moto? Só que o ladrão, o rapaz já tinha ficha, e do lado da casa dele tinha o quê? Do lado da casa dele tinha uma casa fechada, a polícia foi lá e arrombou a casa, tinha mais 5 motos, mais 5 celular Motorola, Lite 3, quem lembra do Lite 3 aí, ó, que quem tinha, carteira, documento e tudo mais, então a minha bênção abençoou mais 5, mas eu tomei posse daquela palavra. Submissão, autoridade, ela é boa para o bom, e ela é ruim para o ruim, entenda isso nessa noite. Eu sou um embaixador de Deus, eu sou um embaixador de Cristo, a pessoa de Cristo sobre a minha vida, a pessoa de Cristo naquilo que eu falo, a pessoa de Cristo naquilo que eu profetizo, a pessoa de Cristo naquilo que eu acredito, naquilo que eu oro, naquilo que eu me manifesto, naquilo que eu realmente retribuo. Isso é ser um representante de Deus. Continua orando, continua profetizando. Algumas pessoas me encontraram assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo chega, o Brasil vai quebrar, o negócio vai afundar, mas pastor, eu não sei o que está acontecendo, que a minha empresa, Deus só está abençoando, só está abençoando, só está abençoando, e eu fico assim, Deus, eu falo ou não falo, né? E eu falo, mas eu estou vendo o senhor falando, e ele nem é do presencial, nem é da igreja aqui não. E eu falo, olha, lá na minha igreja eu profetizei, que nós vamos prosperar mesmo diante dessa crise. Se você tem fé, toma posse dessa palavra agora, onde você estiver. Fala, Senhor, eu recebo essa palavra profética na minha vida, quero profetizar mesmo diante dessa crise. Amém? A submissão, deixa eu pegar aqui, porque já estou, 9 horas, antes das 9 eu vou encerrar aqui, tá? Olha, tá, sinais do embaixador. Primeiro, submissão à autoridade. Submissão à autoridade, é sinal do embaixador. Entender que a autoridade é boa para quem é bom e é má para quem é má. Qual a sua escolha? Sabe por quê, gente? Porque toda autoridade ela tem responsabilidade. Tem autoridade e responsabilidade de cobertura. Você sabia disso? Se alguém depois puder pegar aqui e colocar para carregar o meu celular ali, eu vou agradecer, tá? Quem tiver aí puder pegar esse meu celular, colocar ali para carregar para mim, eu vou agradecer. A autoridade tem a responsabilidade, tem a cobertura. Seu pai não é autoridade sobre você, jovem, adolescente? É? Qual é a responsabilidade do seu pai? É só mandar em você? É só castigar você? É só fazer você fazer o dever de casa, fazer limpar o quintal, né? Lavar a louça, fazer as tarefas? Não. Aquele que é autoridade sobre mim, ele não é responsável só em me julgar, em me castigar, em me direcionar, não, mas também é responsável em me suprir. Olha que coisa tremenda. Aquele que é autoridade sobre nós, ele tem que nos suprir, ele tem que cuidar de nós. Por isso que o seu pai, ele não é só bom para cobrar de você, mas seu pai supre as suas necessidades. Entendeu? Você fica falando, meu pai não manda em mim, meu pai quer mandar em mim. Seu pai é autoridade sobre você. Desde o começo, seu pai te deu remédio, seu pai te deu comida, seu pai te deu roupa, seu pai cuidou de você, seu pai, se o negócio está difícil, você pode colocar aí direto. Seu pai estava pronto para abnegar-se de coisas para cuidar de você. Por quê? Porque a autoridade, ela é o quê? A autoridade, ela não é só para nos julgar, nos condenar e mandar. Não! Ela também cuida de nós. Olha que coisa tremenda.
a autoridade ela acaba cuidando. Quando eu entendo a razão da autoridade, eu me submeto a ela. Eu tenho o benefício do cuidado. Quando você entende o propósito de Deus, você submete a autoridade de Deus sobre a sua vida, você tem o benefício do cuidado. Quando você chega no outro país e você se submete àquela autoridade, e você tem o benefício do cuidado, gente. Essa é a verdade. Quando você chega numa escola e você cumpre todos os papéis que aquela escola, que aquela faculdade, que aquela academia te proporciona, você tem os benefícios do cuidado. Faz tudo o que é certo, faz tudo o que está mandando, faz tudo. É impossível você não receber o cuidado e a proteção de volta. Porque você entendeu o que é autoridade. Porque a autoridade, obrigado. Que a autoridade não é só para mandar, impor, castigar. A autoridade também é para cuidar. É isso que muitas pessoas não entendem. Por isso que algumas pessoas vivem errantes, porque não conseguiram entender o propósito de autoridade. As pessoas vivem errantes, passam fome, passam necessidade, morrem à míngua, porque não entenderam o propósito de autoridade. Muitos filhos que pagaram altos preços, hoje, até hoje, sabe por quê? Porque não entendeu o propósito de autoridade, porque não quis se submeter à autoridade do seu pai. Saiba disso. Sinal de um embaixador de Cristo é ser submisso à autoridade, entendendo que a autoridade é boa para o bom e é ruim para o mal. E você tem a oportunidade de escolher, você tem a responsabilidade. Se você está debaixo de uma autoridade, você vai ter o cuidado, mas se você é autoridade sobre alguém, você gente, é automático. Quem é pai? Você agora que está me assistindo é pai. É automático, você é autoridade sobre o seu filho, mas automaticamente você já se sente o quê? Você já é responsável em suprir, em cuidar do seu filho, em cuidar daquele da qual você é autoridade sobre ele. Olha que coisa tremenda. Como embaixador de Cristo, eu tenho que entender que a submissão à autoridade vai gerar bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, e vai fazer com que todos aqueles que é uma reação em cadeia, aqueles da qual eu sou autoridade sobre eles, refletirá o cuidado da autoridade sobre a minha vida. Lembra? Cristo é Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Níveis de autoridade. Deus está sobre Cristo. Cristo está sobre você. Você sobre a sua família. Você sobre o seu ministério. Você sobre a sua igreja. Entendendo o que é autoridade. Qual é o desafio que você tem para hoje? A autoridade tem outro desafio para nós. A submissão à autoridade, a escolha, a responsabilidade de autoridade e o final, a sustentação da autoridade. Toda autoridade, ela é sustentada por aqueles que a obedecem. Amém? Você vai entender? Olha só, fala comigo de novo. Toda autoridade, ela é sustentada por aqueles que a obedecem. Sabia disso? Sim. Por exemplo, quem manda em você é o governo, mas quem sustenta o governo? É o governo? O governo me deu dinheiro? Não. O governo não tem dinheiro, o governo só administra o que você manda para o governo. Se você parar de mandar dinheiro para o governo, se você parar de pagar o imposto, se você parar de pagar as coisas, o governo não tem como repartir, trazer e pagar. Se não tem imposto, se não tiver empresa, se não tiver geração de renda, não tem renda para o governo distribuir a todos os níveis de autoridades impostos numa nação. Por isso que, claramente, olha só, versículo 5 do capítulo 13 de Romanos. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Eu tenho que ter essa consciência. Gente, prepare o seu coração para o mês de agosto. Prepare. Serão palestras sobrenaturais sobre o jejum de Daniel.
Eu vou estar todas as quintas-feiras aqui contigo. Nós vamos fazer uma série dessas palestras no jejum de Daniel, nessa edificação. A consciência. Eu não posso só entender assim que eu obedeço porque senão, não. Eu tenho que ter essa consciência da importância. Ele fala assim, olha, por essa razão, versículo 6 do capítulo 3 de Romanos. Por essa razão também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Então você, olha, se você tem que pagar o tributo, por essa razão que você paga tributo, a partir do momento que eu pago o tributo, eu reconheço, eu tenho que pagar. Existe esse propósito. Aí você fala assim, pastor, mas não tem problema. E os filhos que não pagam o pai? Gente, há controvérsias. Olha, a maioria dos pais que se sacrificam pelos seus filhos, no final da sua vida, os filhos se sacrificam pelos seus pais. Tem retorno. Toda autoridade tem retorno. A autoridade boa tem retorno. O sustento bom, e não tem jeito, é um ciclo. Isso vai acontecendo. Eu só vou conseguir exigir algo daquilo que eu tenho que pagar. Se todo mundo falar que não vai pagar mais imposto, tá bom, gente, ninguém mais paga imposto no Brasil, tá joia? Ninguém paga mais nada. Vamos fechar tudo, né? E ninguém paga mais nada, tá bom. Vamos pagar, tá bom. Então o professor vai receber como? Vai ter asfalto como? Vai ter segurança pública como? Vai ter hospital público como? Se ninguém paga nada, não há imposto para nada, não se gera nada. A partir do momento, lembra? Eu sustento essa autoridade. A minha fidelidade sustenta a própria autoridade que cuida de mim, e essa autoridade sente a responsabilidade de cuidar. Ai, ai, ai. A autoridade é sustentada por aqueles que a obedecem. Por isso, que no final, eu achei, isso me arrebentou, que é maravilhoso, isso aqui eu vou falar uma coisa para você. Versículo 7, do capítulo 3 de Romanos. Eu vou depois deixar essa mensagem pronta, daqui a pouquinho. Até quero fazer um desafio para você depois que está em Jipa. Ligue a sua TV na Rede TV. Assiste nosso programa Deus na Família. 9 horas, tá? Começa. Mas eu quero desafiar você a essa palavra. Olha só. Deem cada um que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que o recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Fala nesse ponto. Só que na leitura clássica está dizendo o seguinte, Romanos 12, 14. Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, aleluias, a quem honra, honra. De novo, portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, temor é medo mesmo, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Os sinais de um embaixador de Cristo, ele entende o que é submissão à autoridade. Os sinais de um embaixador de Cristo, ele entende que as escolhas dele faz a diferença e ele sustenta a autoridade sobre ele. Os sinais de um embaixador de Cristo. Ele é fiel, ele entende o que é tributo, ele entende o que é imposto, ele entende o que é honra. Deixa eu só fechar a honra para você. Uma vez, 2 histórias que eu acho interessante. Tinha um jovem que a gente fazia uma reunião de edificação e eu sabia que ele só tomava Coca-Cola. E aí um dia ele me procurou e falou, mas eu comprava os outros refrigerantes também, mais barato, mas para ele, eu falei, ó, essa Coca-Cola aqui é sua, essa Coca-Cola é sua, essa Coca-Cola ninguém mexe. E ele ficava constrangido, porque isso é um grande amigo até hoje. E ele ficava constrangido. Aí um dia ele me chamou lá em casa, chegou na casa e falou, pastor, eu quero conversar uma coisa séria com o senhor. Você tem mais ou menos não sei quantos anos, muitos anos já atrás.
7, 8 anos ou mais. Falei, pastor, eu muito sem graça, e eu não quero mais que o senhor compre a Coca-Cola para mim quando eu vim aqui na sua casa, não, porque senão as pessoas vão me olhar diferente, vão achar que eu sou diferente, ou vão achar que tipo assim, então não está sendo legal, eu prefiro não. Aí eu peguei e pensei assim, meu irmão, inclusive ele nem congrega mais com a gente, né? Mas foi uma benção o período que ele teve com a gente. Eu falei para ele, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não, sabe por que você está falando isso? Porque você não entendeu o que é o princípio de honra. Eu decidi honra não é se você merece ou não, honra, eu decidi honrar você. Os outros irmãos tomam os refrigerantes que eu tenho lá. Se eu decidi honrar você com a Coca-Cola, eu decidi, é uma decisão minha. Estão entendendo? Já aconteceu situações, eu falei assim, olha, mas o irmão fulano, ele ganhou aquele presente, mas ele nem precisa daquilo. Ele tem muita. Aí eu olhei para esse argumento e falei, mas honra não é para quem precisa, gente. Honrar, eu dei aquela oferta para o pastor, eu honrei o pastor porque ele estava passando necessidade. Isso não é honra, irmãos. Você deu uma esmola, você deu uma ajuda. Não é honra. Honra é quando você tem muito e alguém chega e fala, toma o dobro. Isso é honra. O resto é ajuda, é oferta, é uma esmola, é uma ajuda. Honra não é o que a pessoa tem, se ela tá necessitada daquilo. Fulano está necessitado, vou honrar ele. Não, isso não é honra. Honra não é se a pessoa está precisando. Honra é, a pessoa merece. Tá bom, pastor, então vamos honrar o Senhor Jesus, vamos honrar. Deus precisa ser honrado? Deus precisa que a gente fique glória ao teu nome? Ele já é a glória. Deus já é glorificado. Se a gente está achando que esse gloriazinho nosso aqui resolve, gente, há querubins e serafins 24 horas eternamente diante do trono do Senhor, cantando, falando, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, eternamente. E muitas vezes diga assim, olha, vamos honrar ao Senhor, vamos glorificar a Deus. Sim, Ele já tem muita glória, Ele já tem muita honra, Ele não precisa, por isso que Ele é glorificado, por isso que Ele é honrado, porque Ele não precisa da nossa glória, Ele não precisa, nós não estamos dando esmola glorificando a Deus, nós só estamos acrescentando aquilo que Ele já tem. Esse é o diferencial da honra. Quando você honra uma pessoa, não é porque ela está precisando, você está ajudando ela, não, ela já tem o suficiente, mas você vai honrar. Olha, essa é a minha semente de honra. A gente confunde isso. O sinal de um embaixador é entender que eu tenho que ser submisso à autoridade. O ministério do louvor pode subir. O sinal de um embaixador é entender que a minha escolha sob a autoridade gera responsabilidade. O sinal de um embaixador é entender que eu sustento a autoridade que é sobre mim. E um embaixador que não sabe o que é honra, ainda precisa desse sinal. Sem honra, sem interpretação da honra, não há como. Pastor, mas a minha vida é uma vida simples. Deus não. Então tá bom. Então para que as ruas são de ouro e de cristal e a glória maravilhosa? Isso é honra. Amém. O Espírito Santo está falando com você agora. Dar esmola não é honrar. Dar esmola é nossa obrigação, sim. Ajudar quem precisa, sim. Ajudar o irmão, sim. Honrar é quando a pessoa não precisa de nada, mas você vai lá e dá o seu melhor. Honrar a Deus é que Deus não precisa da minha glória nem da sua, mas nós vamos lá e damos o nosso melhor para Deus. Esse é o propósito. Oh, aleluia. É isso que Deus quer sobre a sua vida. É isso que Deus quer sobre a sua casa.
Quer ser um embaixador? Quer os sinais da embaixada de Cristo na sua casa, na sua família? Submeta-se à autoridade de Deus e busque viver uma vida de honra em tudo que você colocar a mão. Você será ricamente abençoado. Aleluias, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor Jesus e preparar. Fica aí ainda para a bênção, tá? Não vai embora ainda não. Fica aí para a gente ter esse tempo agora da bênção apostólica. Agradecer a Deus por esse momento tão especial que o Senhor nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O amor perfeito fora. Santo é o nome do Senhor Jesus. Escravo não sou. Aleluia. Você não é mais escravo. Você é embaixador. Pai das luzes me libertou. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade. Nós queremos que grandes coisas tenha feito o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Pai, vem com unção de cura neste momento, de libertação, de graça, de revelação da tua palavra, gerando no teu povo a consciência e a unção e o sinal de um embaixador de Cristo. Eu profetizo em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do doce Espírito Santo seja com tua casa, com tua vida, com tua família, em nome de Jesus. Graça e paz. Vamos lá?